E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar aquele tema delicinha que eu sei que você gosta, eu sei que você já manja, mas se não manjar não tem problema, porque hoje você não tem escapatória de aprender acerca da cultura corporal de movimento, agora com relação à expressão corporal e comunicativa. Belíssimo, né? Então foca na tela que a gente vai entender melhor agora. Então aqui, ó. A cultura corporal de movimento se apresenta como um campo rico de possibilidades de expressão, comunicação e identidade. Vamos grifar palavras importantes? Expressão, comunicação e identidade. Então, só para relembrar, a cultura corporal de movimento ela vai possibilitar esse direcionamento acerca da expressão, acerca da identidade e acerca da comunicação, porque a gente vai conseguir, por meio dela, criar instrumentos para desenvolver ações corporais que vai fazer parte da identidade. Ainda não ficou claro? Vamos avançar que você segue e entende melhor. Vamos lá. Ao realizar gestos, danças, esportes, lutas ou brincadeiras, o corpo se transforma na linguagem, transmitindo sentidos, histórias e valores. Assim como as línguas faladas, o movimento corporal é um fenômeno histórico, cultural e social, marcado por diferentes contextos de origem e por múltiplas formas de manifestação. Então, para entender, essa movimentação, essa transformação, ela vem de um viés histórico, né? Tem essa transformação que é histórica e ela quer passar algo. E quando passa, isso influencia na construção identitária porque você passa a se compreender, entender quem você é dentro desse contexto que está inserido. E aí vai ser o contexto cultural porque é parte desses saberes, desses conhecimentos. Tudo bem? Não está tudo bem? Avança porque a gente vai avançando e entendendo. Vai ficar tudo bem. Foca lá. Então, ó, a cultura e a sociedade. É um fato que o ser humano é um ser sociável, cujas relações ocorrem por meio da troca, da interação com os outros. Além disso, ao se compreender que a cultura é um fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, torna-se evidente o papel do outro em relação ao eu, ou seja, não existe um eu sem o outro. Nesse sentido, o outro passa a ser utilizado como parâmetro das minhas indagações. Eu acho que você já deve estar cheio de indagações, porque era eu em relação ao outro, o outro em relação ao sei, e quem sou eu? Não sei. Calma. A minha referência para entender quem eu sou é com base no outro. Eu só consigo entender que eu sou eu a partir do momento em que eu tenho essa troca em relação ao outro que eu me referencio. Então, para entender, é preciso estabelecer relações, vivenciar em sociedade e essa vivência vai permitindo que eu influencie e seja influenciado e compreenda quem eu sou dentro desse contexto porque eu entendo quem é o outro. Então, é uma referência. Eu me referencio em relação ao outro para entender de fato quem eu sou. É basicamente isso, tá bom? Avançando. Aqui é para quem ainda está devaneando, ai meu Deus, mas o professor só fica falando de cultura e eu não sei o que é cultura. Foca na tela, belíssimo aí, ó. É o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. É só isso, cultura? Cultura é um universo de conhecimento, de saberes, de normas, de práticas, de relações. É vasto. Mas entender que é uma relação social e uma troca, né? É uma troca, você influencia, é influenciado, você vivencia essa vivência dentro desse contexto social e aí tem a troca, seja de saberes, de costumes, de hábitos, de prática, não importa. Trocou saber dentro de um contexto social, tá valendo e vai começar a ser entendido como cultura, mesmo que seja uma cultura dentro de um grupo delimitado. É possível ter uma cultura individual? Eu tenho um costume, eu, sozinho, o meu costume, o meu hábito, é a minha rotina. Isso é cultura? Não. Por quê? Porque precisa do outro. É essa troca, essa relação em que você influencia e é influenciado. É uma troca. É necessário ter esse intercâmbio, né?
essa troca mesmo, esse compartilhamento de saberes, de informações, de práticas, de costumes. Então, dentro de um contexto social, dentro da troca, dentro dessa manifestação, dentro dessa movimentação de saberes, costumes, aí passa a ter uma cultura. E aí a pergunta que temos aqui, ó, reflexão. Você tem cultura? Estou perguntando aí para você. Pensa, você tem cultura? Ai, professor, eu tenho cultura. Eu sou uma pessoa muito culta. Eu tenho cultura? Sim, nós somos seres culturais porque a gente faz parte de um contexto social em que as trocas acontecem, em que as relações são estabelecidas por meio dessa vivência. Então, temos a cultura nacional, é uma cultura nacional, a cultura latina, um pouco mais ampla, a cultura do seu estado, a cultura do seu bairro, a cultura da sua casa, a cultura entre seus amigos, a cultura da sua sala. Provavelmente, os hábitos e costumes e práticas que a sua sala faz, executa, é diferente da turma ao lado. Por quê? Porque a vivência e a troca são estabelecidas ali, dentro daquele contexto, que é diferente da do outro. Ah, mas eu pergunto, e qual é a melhor? É a minha ou é a do fulano? É a do outro? Será que a minha sala é melhor, tem a cultura melhor do que a do outro? Será que é possível estabelecer isso? Não existe hierarquização da cultura, porque não existe essa sobreposição da cultura em relação ao outro. São conhecimentos e saberes diferentes, são múltiplos, são variados, e a forma do saber se replicar, se reproduzir, vai depender das relações que são estabelecidas. Tá bom? Então, não há uma sobreposição de cultura, não há uma melhor que a outra, e a cultura que você tem é a cultura que você vivencia. Ela pode ser diferente, pode ser aparentemente mais simplória, mas é uma cultura que corresponde às suas vivências e experiências, tá bom? Avança, foca na tela que agora de cultura você já entendeu. Então aqui, ó, compreendendo a cultura corporal de movimento, porque se você já entendeu a cultura, agora a gente avança dentro do segmento corporal e movimento. Então, ao compreender a diversidade cultural, múltiplo, tá? Múltiplo. A gente já entendeu que a diversidade é porque não existe um tipo de cultura. Então, se é mais de uma, é diverso. Então, compreendendo a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades a ela relacionadas, torna-se evidente que não existe uma única cultura. Grifando, não existe uma única cultura, mas sim um universo de possibilidades no qual o ser humano atua como uma bússola para infinitas descobertas. Então, se são vários saberes, são vários destinos, são vários direcionamentos que a gente pode acabar atingindo, tá bom? Avança. Nesse sentido, compreender a linguagem do corpo é também reconhecer que ela é diversa e heterogênea, ou seja, diferente. Um gesto pode ter significados distintos em diferentes regiões ou culturas, assim como a mesma palavra pode variar em pronúncia ou sentido de acordo com o contexto. Uma boa palavra que eu gosto de utilizar como referência é penal. Penal, no sentido mais amplo, mais lógico e rápido de raciocínio, penal aqui pode ser entendido como o espaço de presidiários. Penal. A pessoa foi presa e foi para onde? Foi para penal. Mas, para determinada região do país, penal nada mais é do que estojo. Então, vou botar meu lápis na penal. Tu vai botar teu lápis na penal. É um exemplo de uma coisa que culturalmente para um é entendida de uma forma e para outro de outra. Basicamente isso, tá bom? Avança. Então, ao vivenciar práticas corporais, ampliamos nossa sensibilidade para perceber o corpo como meio de expressão identitária. Então, é o corpo como instrumento para expressão identitária, seja individual ou coletiva, superando preconceitos e valorizando as diferenças, sempre dentro desse segmento diferenças. Se é múltiplo, se é vasto, se é diverso, vai gerar diferença. Mas a diferença não quer dizer sobreposição, não quer dizer melhor. É diferente, diverso. Tá bom? E aí o corpo já começa entrando ali como esse instrumento, como esse mecanismo de troca de saberes, conhecimentos. A forma com que eu danço aqui, as danças daqui vão ser diferentes da de lá. De lá da onde? Depende do seu referencial. Aqui a gente fala Acre e tal, então as dinâmicas corporais aqui vão ser diferentes de outra região do norte, por exemplo, o Pará.
Tem a prática do carimbó muito ferrenha lá, coisa que não vivencia aqui no Acre, mesmo sendo da mesma região. Tudo bem? Então, avançando. Ampliando os horizontes. Vamos lá. Seja no vôlei, na pelada, no TikTok ou em qualquer outra atividade, todos os indivíduos estão imersos dentro do contexto cultural. Professor, pelada? Pelada. Jogar a bola na rua. Ah, vou jogar uma pelada. Veja que a dinâmica a palavra, ela já faz associações diversas, que a depender de onde você esteja, você pode não compreender, mas que é dentro de um contexto da construção identitária, de tipo, eu consigo mencionar pelada e relacionar a futebol, tudo bem? Outras pessoas podem relacionar a outra coisa, estar sem roupa, mas é dentro de uma construção cultural identitária, tudo bem? Cultura do TikTok, professor. Grupos de pessoas inseridas dentro do mesmo ambiente, mesmo que seja um ambiente virtual, passam a vivenciar determinado tipo de prática. Por exemplo, as famosas dancinhas do TikTok. As pessoas se inseriram dentro da rede social e passaram a desenvolver um tipo de prática comum, porque elas estavam inseridas dentro daquele ambiente, mesmo que virtual, fazendo essa interação, fazendo essa troca, e a troca foi as dancinhas todas padronizados porque eram influência daquela prática, daquela vivência. Então, culturalmente, era uma prática do TikTok, que tinha essa correlação à cultura corporal de movimento, tá bom? Avançando. Então, aqui, ó, imerso no contexto cultural, uma vez que a prática dessas ações possibilita a manutenção e a ampliação das identidades comunitárias, além de contribuir para a construção do ser. Cabe a cada um trilhar seu próprio caminho com base nas informações adquiridas ao longo da jornada, pois somos reflexos do passado, vislumbres do futuro e ilusões do presente. Ou seja, a construção do que se vivencia, de como se vivencia, por que se vivencia, está relacionada à ação que ela acaba desenvolvendo. Tudo bem? Podemos avançar? Então, só para a gente continuar o movimento. O papel da cultura é transformar não apenas o corpo em aspectos biológicos, mas também em aspectos psicológicos, estéticos, éticos, sociais e conceituais. Além disso, a cultura proporciona ao ser humano diversas experiências ao longo da vida, modificando hábitos, modos e costumes em diferentes regiões e épocas e ampliando seu olhar crítico em relação às informações obtidas. Para a gente entender e finalizar essa parte, a cultura é, como eu já mencionei, uma bússola, é um direcionamento. Porém, não é uma condenação. Você não tem que ir para aquele lugar, para aquela ação, para aquela prática, porque aquilo é dentro de um contexto. Você é influenciado pela cultura, mas também influencia a cultura. Então, não é condenação, é apenas construção identitária, porque aquilo faz parte daquele vislumbre, você consegue entender e identificar. Por exemplo, se eu começar a dançar assim, você poderia me referenciar tipo, esse menino tem TikTok, ele usa o TikTok, porque eu consigo perceber que essa dancinha é dancinha de TikTok e aquilo ali faz parte da minha identidade. Mas eu também posso vivenciar e estar inserido dentro daquele contexto do TikTok e dizer, olha, eu não me identifico. Logo, eu não necessariamente vou querer dançar assim, porque eu acho que a dança pode ser expressa de outra forma. Então, eu vou dançar assim. Mas é porque dentro de um outro contexto em que eu vivenciei a dança e aquilo me abraçou, eu compreendi que a dança pode se manifestar de diversas formas. Não necessariamente só daquele segmento que estaria inserido. Tudo bem? Compreenderam? Gostaram? Para dizer que gostou mesmo, só se fizer uma boa questão. Vamos ver? Foca na tela que a gente vai fazer uma questão e ver se compreendeu de fato. Vamos lá. A cultura é um tema complexo e multifacetado que abrange muitos aspectos da vida humana, como a arte, a religião, a linguagem, a culinária, as tradições, os costumes. Em qualquer sociedade, a cultura é transmitida de geração em geração e molda a forma como as pessoas se comportam, se relacionam e se expressam. No Brasil, a cultura é extremamente diversa e tem suas raízes em muitas fontes diferentes, incluindo as culturas indígenas, africanas e europeias.
Ao longo da história brasileira, houve momentos em que algumas dessas culturas foram valorizadas e outras em que foram reprimidas, o que teve um impacto significativo na forma como a cultura brasileira se desenvolveu e é vista hoje. Nesse contexto, é importante entender como a cultura afro-brasileira foi influenciada pela matriz cultural de origem europeia durante o período colonial e o século XIX, bem como as consequências disso para a cultura brasileira como um todo. Qual foi o impacto da valorização da matriz cultural de origem europeia no Brasil durante o período colonial e o século XIX na cultura afro-brasileira? Respira e não pira. Calma. Tinha um comando enorme, era uma questão com muitas palavras, que você, quando chega no final, você já não lembra do que falou no começo, mas entenda que o final ele foi muito objetivo. Ele só quer saber o seguinte, foca aqui, vamos lá. Qual foi o impacto da valorização da matriz cultural de origem europeia no Brasil durante o período colonial na cultura afro-brasileira? Então ele quer saber o impacto da valorização da cultura de origem europeia no Brasil. Então, vamos lá. Ele quer saber como foi que a cultura europeia influenciou no Brasil dentro desse período aqui, dentro desse período, tá? Ó, foca aqui, ó. Dentro desse período aqui, colonial, período colonial e século XIX, em relação à cultura afro-brasileira. Se você não entender, vai entender agora. Foca em mim. Ele quer saber assim, você é do primeiro ano A e tem o primeiro ano B. Ele quer saber o seguinte, qual foi a influência da sua sala na sala do colega em determinado período? Basicamente isso. Ele quer saber como foi que a cultura europeia influenciou no Brasil relacionado à cultura afro. Como foi? O que aconteceu? O que foi que eles fizeram? Vamos ver as alternativas e vamos tentar fazer esse resgate histórico na memória, tá bom? Vamos lá, aqui ó. Alternativa A. A valorização da matriz cultural europeia não teve nenhum impacto na cultura afro-brasileira. Então ele está dizendo assim, ó. Os europeus não influenciaram em nada, vieram aqui para o Brasil comportadíssimos, quietíssimos, foram imparciais, zero influência. Será? Período colonial, escravidão, as práticas que aconteciam, que eram recriminadas, proibidas. Vamos avançar. Alternativa B. A cultura afro-brasileira foi valorizada e reconhecida pela sua originalidade e riqueza durante todo o período colonial e século XIX. Então, os europeus que estavam aqui no Brasil diziam, não, a cultura afro é maravilhosa, vamos abraçar, vamos inserir. Era isso que acontecia no período colonial? Lembra de novo, escravidão, era bem recebida as práticas africanas? Vamos pensando. Alternativa C. A cultura afro-brasileira foi muitas vezes desprezada, desestimulada e até mesmo proibida durante o período colonial e o século XIX, enquanto a cultura europeia era valorizada. Olha, dentro do período colonial, das vivências, das questões que aconteciam ali, eu acredito que essa aqui seja mais condizente. Havia essa inferiorização das práticas afro, até mesmo a proibição, essa inferiorização de fato era gritante. Então, subjugar, né? Como eu falei, não existe uma cultura melhor que a outra. Porém, nesse recorte aqui, tínhamos a cultura europeia subjugando as demais, como se fosse inferior. E aqui a cultura afro era quem era subjugada. Então, provavelmente temos o nosso gabarito. Alternativa D. A cultura afro-brasileira foi influenciada positivamente pela cultura europeia, uma vez que essa influenciou, ajudou a enriquecer a sua própria expressão cultural? Será que é isso? E a alternativa E. A cultura afro-brasileira foi preservada como tesouro nacional durante todo o período colonial e o século XIX, apesar da influência da matriz europeia. Era isso que acontecia? Infelizmente, sabemos que não, porque o nosso gabarito está em tela e é a alternativa C. A cultura afro foi muitas vezes desprezada, desestimulada e até mesmo proibida durante o período colonial do século XIX, enquanto a cultura europeia era valorizada.
É aquilo que eu falei, subjugar, inferiorizar, diminuir e não reconhecer como parte da construção da cultura identitária. Tranquilo? Compreendido? Ainda não? Meu Deus do céu, pois agora você não tem escapatória, porque a gente vai fazer um resumão para entender o que a gente falou. Vamos lá, let's go! Então, resumindo, temos aqui o conhecimento junto à sociedade que surge a nossa querida, digníssima cultura. A cultura a gente entende que ela é diversa e essa diversidade permite o quê? A expressão do ser. E o ser é o quê? É único, é identitário, tudo bem? Aqui nós temos a questão do corpo em ação, porque é o instrumento que a gente utiliza, por exemplo, nas práticas de educação física, é botar esse saber, essa troca social em movimento, em ação. E aí, só para a gente não esquecer, a cultura é identificação e não condenação. Por quê? Porque não é impositiva, ela é vivência, ela é viva, ela reflete e é refletida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, compreendido, entendido que a cultura é vasta, é ampla, diversa, múltipla e você é um ser cultural. Nos vemos na próxima e até mais. Tchau, tchau!